Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Hoje estamos aqui com Vasco Sabino Pinto, coordenador de projetos no Instituto Mais Liberdade, engenheiro mecânico com especialização em energia e trabalha ainda no Despacho Nacional de Gás Natural na REN. Vasco, muito obrigada por estares aqui. Eu agora deu-me aqui um problema com a garganta, mas obrigada por estares aqui no nosso podcast. Obrigado. Como o Vasco é especialista em energia, é engenheiro mecânico com especialização em energia, nós vamos abordar de facto o tema da energia e da transição energética em Portugal e na Europa. E Vasco, a primeira pergunta que eu te faço, eu faço sempre estas perguntas primeiro viradas para os problemas e depois para as soluções. Na tua perspectiva, quais é que são os maiores desafios energéticos que Portugal e a Europa enfrentam neste momento? Estou-me a recordar para a transição energética do lítio. Isso é um desafio para Portugal, porque eu acho que é um desafio saber se Portugal vai ou não conseguir aproveitar as cadeias de valor que tem o lítio. Portugal não tem gás natural e por isso passei este desafio à frente. Nós não vamos conseguir contribuir, certamente, na Europa para melhorar e para contribuir para a transição energética e para melhorar e para diminuir a dependência de gás russo. Mas relativamente ao lítio, eu acho que temos e é um desafio para Portugal. E eu acho que é um desafio saber até que ponto é que Portugal vai ficar, se vamos só extraí-lo, se vamos extrair e refiná-lo, se até vamos extrair e produzir baterias com base no lítio. Eu já me estou assim a focar um bocadinho no lítio. Eu sei que a tua pergunta era um bocadinho mais ampla, mas depois posso ir a outros desafios. Mas só para ter uma ideia do desafio que é para Portugal, e eu acho que é mesmo este o desafio, é entender que cadeias de valor é que nós queremos com o lítio. Só dando o exemplo, a extração de lítio pode representar, Portugal pode vender o lítio cru, vamos imaginar, por 1.000 € a tonelada, mas, por exemplo, se eu conseguir refinar, consegue já vendê-lo de preço. E Portugal não tem propriamente uma indústria muito relevante, não tem muito capital, não é um país intensivista em capital, portanto, tem alguns aspectos ganho a seu favor. Tem energia relativamente barata ou próxima da média europeia, e isso é bom. Tem bons engenheiros, mas de facto esse capital falta-nos e vai ser um desafio grande que nós vamos precisar de ultrapassar. Porque se Portugal não o conseguir, também não temos assim tantos outros países na Europa que têm lítio e por isso vamos continuar dependentes de países extra-europeus. E já agora aproveito para dizer que na cadeia de valor, se Portugal for realmente assim tão bem sucedido e se superar este desafio, é uma oportunidade e um desafio. Estou a ver isto, é uma oportunidade e um desafio. Se conseguir superar isto e conseguir até produzir baterias cá em Portugal de uma forma sistemática e captar economias de escala, este multiplicador pode ser de 100 vezes face à extração de lítio. Por exemplo, tu na extração de lítio é incrível que consegues vender em cru, como eu disse, 1.000 € por tonelada. Uma bateria, 1 tonelada de lítio consegue fazer na ordem das centenas de milhares de euros, consegue ser vendido na ordem das centenas de milhares de euros. Por isso isto é um desafio grande e mesmo que Portugal fique a meio da cadeia já não é mau, mas só extrairmos e vender não temos um ganho realmente grande. E nestas cadeias de valor, claro que nós beneficiamos em economias de escala que significam mais engenheiros, emprego qualificado, desenvolvimento de software, cibersegurança em baterias, portanto abre-se um mundo de oportunidades. E Portugal, eu diria que Portugal é verdadeiramente único na Europa neste aspecto. Porque a questão das energias renováveis, nós estamos bem, classificamos relativamente bem, mas há outros países que também, e há outros países que têm outras vantagens que nós não temos, nomeadamente na questão de energia nuclear.
Portanto, isto é um desafio muito grande para a Europa e para Portugal, a questão dos materiais preciosos. Depois, eu diria que, por acaso, um dos desafios para a Europa, eu sei que nós já vamos falar lá à frente, é a questão de energia nuclear. E eu acho que isto foi um erro que nós fizemos nos últimos 40 anos, vai fazer este ano, o desastre de Chernobyl 1986. Nós reduzimos muito a nossa dependência em energia nuclear. Só para teres uma ideia, há 25 anos, nós produzíamos cerca da nossa eletricidade, 30% vinha de nuclear, hoje é metade, é 15%. É metade em termos de percentagem. E estes 15% complementaram, esta diferença de 15 pontos percentuais foi complementada, foi preenchida com gás maioritariamente russo. E por isso nós temos um grande desafio, a Europa tem, que é como é que vamos tornar o licenciamento de centrais nucleares mais rápidos e diminuir os custos de capital das centrais nucleares que estão associadas aos licenciamentos muito, muito demorados. E por isso é um desafio grande, é um desafio técnico, mas é também um desafio político. Isto porque no início do século existiram partidos verdes que passaram a ser kingmakers, passaram a depender, geometrias do governo passaram a depender de partidos verdes, e fundamentalmente a Alemanha, a Bélgica, e esses partidos que foram criados tinham uma base grande que era serem contra o nuclear. Portanto, isso foi, no fundo, foi fundamental. Exploraram medos irracionais do nuclear após acidentes de Chernobyl e Fukushima, e criaram uma base política, e hoje são partidos importantes e relevantes na geometria política. Em Portugal, o partido mais próximo que temos é o LIVRE, mas na Europa há verdadeiros kingmakers que estão contra o nuclear e são verdadeiras forças de bloqueio. Portanto, há um desafio técnico relacionado com licenciamentos, questões burocráticas, mas também desafios políticos. Portanto, resumindo só, desculpa, portanto, eu falei do gás, do nuclear e falei da questão do lítio, mais relacionado com Portugal. E isto são desafios importantes. Muito bem, sim, e por acaso é uma coisa que está completamente alinhada com o que nós aqui na Somos Inovação barra We Are Innovation costumamos explorar em termos de energia. Por acaso, eu não tinha nenhuma pergunta específica sobre o lítio, mas nós já trabalhámos esse tema com um documento, neste caso era um documento relativo à Argentina, que a Argentina também tem lítio, então também explorámos esse tema. E a energia nuclear é um dos temas que nós falamos mais. Eu aí já tinha uma pergunta, de facto, já tinha uma pergunta mais à frente sobre isso. Mas agora pergunto: pronto, identificaste aí os problemas que existem em Portugal e na Europa, em relação à energia que existem neste momento. Mencionaste aí algumas soluções, mas pronto, eu neste caso peço-te para elaborar. Ou seja, que tipo de soluções, que tipo de opções é que tu vês para Portugal e para a Europa? hum, de reduzirem a sua dependência energética e pronto, terem um setor da energia mais sustentável, mais robusto. Uhum. Eu, eu acho que nós podíamos recuperar algumas soluções que existiram no passado. Eu, eu recordo-me, por exemplo, de uma solução que o Ronald Reagan implementou na década de 80, que não estava, não foi criada no âmbito ambiental ou a pensar no ambiente, mas foi a depreciação acelerada de investimentos e de ativos. E isto foi uma solução que, na prática, permitia empreendedores depreciarem rapidamente os seus investimentos e, portanto, o custo de capital diminuiu. E o que aconteceu isto é uma solução para tentar acelerar o crescimento económico e, portanto, o que acontecia eram os empreendedores estavam motivados para comprar novas máquinas, novos investimentos, porque conseguiam depreciá-los rapidamente, contabilisticamente, obviamente estou a falar contabilisticamente, e portanto interessava a muitos empresários comprar novas máquinas no âmbito desta medida de apreciação acelerada. E isto o que aconteceu foi muitos setores intensivistas em energia, em capital, compraram novas máquinas, e novas máquinas são sempre, ou à partida, são sempre mais eficientes, energeticamente mais eficientes.
E, portanto, um spillover desta medida foi, na prática, a eficiência energética dos Estados Unidos acelerou muito, cresceu muito nesta fase desta medida de depreciação acelerada. Esta medida tem que ser bem calibrada, porque tem um problema fundamental, que é, pode levar a certos pulsos, a certos surtos de inflação, tensões inflacionistas, porque se muita gente ficar interessada nas mesmas máquinas ao mesmo tempo, o preço das máquinas pode aumentar. Mas aquilo que eu estou a dizer com isto é, nós podemos incentivar empresários, empresas a comprarem novas máquinas através de modelos de depreciação acelerada. E novas máquinas são mais eficientes. E, bem, isto é, é uma opção muito relevante. A eletrificação, que eu estou a falar também está associada à eletrificação, esta medida que falo, poderá ser muito boa e poderia ser aplicada. Em Portugal isto não existe muito assim, este estilo de depreciação acelerada em 4 anos, ou em 3 anos, ou em 2 anos, para muitas máquinas. E depois, outras opções relevantes que eu acho que são relevantes, que podíamos utilizar, era aumentar ou tentar fazer com que cada um de nós tivesse mais liberdade de escolha no momento de decidir ou não se quer viver ligado a uma rede elétrica e dependente de uma rede elétrica. Já existe hoje em Portugal as comunidades de energia renovável que se forem bem musculadas até podem fazer com que as pessoas vivam off-grid durante algumas horas e há algum tempo até. E eu acho que o que os Estados têm que fazer é permitir que as pessoas, se quiserem fazer, que possam fazer com a menor sem grande restrição esta escolha de vida. O estilo de comunidades de energias renováveis já existe há muito tempo, mas os licenciamentos são relativamente demorosos e, portanto, as pessoas mesmo que escolham hoje viverem em Portugal off-grid podem ter muitos obstáculos se assim o quiserem fazer, e se as empresas quiserem viver off-grid, pode demorar muito tempo. Isto toca um bocadinho no tema do apagão. Eu já referi que acho, sinceramente, cada um de nós deve poder escolher, deve poder querer estar ou não fora da rede, se assim bem entender, se bem entender, e deve ter por isso poder escolher estar em comunidades de energia renovável e poder viver off-grid. E por isso, dar mais liberdade de escolha às pessoas no seu estilo de vida energético, eu diria que é uma boa solução e é uma opção relevante para ultrapassar para ultrapassar a crise climática, energética. Porque se tu tiveres mais pessoas dependentes delas próprias, muito provavelmente em situações críticas, estilo apagão, muito provavelmente são menos pessoas que tu tens que recuperar, que tens que voltar a dar energia, porque essas pessoas já têm energia. Por isso, se as pessoas escolhem viverem com a sua energia, vão perturbar menos o restabelecimento de fornecimento de energia elétrica em caso de apagão. Isto, obviamente, que esta minha opinião é minha, não é uma opinião da REN, mas eu acho que depreciação acelerada, novos estilos de investimento que permitam um incentivo em estruturas e equipamentos de energia que são intensivistas em capital, portanto, incentivar essa parte, liberdade de escolha, como eu referi, e eventualmente na questão das energias renováveis, ter algum financiamento diferenciado ainda. Por exemplo, no nuclear é um caso em que há muito CAPEX e é upfront, tens que dar muito, é 90%, 80% logo na construção. E, portanto, algum tipo de financiamento diferenciado, mas isso já mais ou menos vai existindo. Diria mais que não um financiamento dirigido em países em desenvolvimento. Esse tipo de financiamento é importante. E que o trabalho do Banco Mundial tem feito é importante. Muito bem, pois em relação aqui ao nuclear, que eu tinha uma pergunta sobre isso. Nós, em relação ao nuclear, na Europa, nós temos assim uma paisagem, um cenário muito contrastante. Ou seja, temos o caso da Alemanha, que abandonou a energia nuclear, depois temos países como Portugal, que nunca nem lá chegaram. E por outro lado, temos, por exemplo, a França, que anda a apostar bastante no nuclear e em maneiras inovadoras
pronto, de aproveitar esse setor. Temos alguns países de leste que também estão para aí virados. Na tua perspectiva, quais é que seriam os benefícios, da Europa, de uma forma geral, adotar a energia nuclear? E já agora também gostava de ouvir um pouco a tua perspectiva sobre a Alemanha, em específico, ter abandonado a energia nuclear. Mas, ou seja, de um modo geral, quais é que são os benefícios da energia nuclear? Ou seja, também podes apresentar pontos contra, claro, mas qual é que é a tua perspectiva, de uma forma geral? Já agora vou ir à última pergunta relativamente à Alemanha. Foi o caso que eu falei há pouco, que eu acho que para mim é claro, que eu acho que é a dinâmica de partidos, que eu acho de certa maneira, eh, eu acho que são partidos até em certo modo populistas, na medida em que aproveitaram um medo irracional e com base em medos irracionais construíram uma linha ideológica que é o nuclear na Europa não. E isso, para mim, é populismo. Portanto, libertar-nos dos factos e estamos numa outra onda, e essa onda é medos irracionais e são percepções. E isso foi depois, após os acidentes nucleares, Chernobyl e Fukushima. Isso criou uma onda, na Alemanha, onde é mais forte, do Partido Verde, dos partidos verdes, que surgiram, que eu diria que até à viragem do século eram quase irrelevantes e depois tornaram-se muito relevantes de repente e, portanto têm uma dinâmica política própria e agora para existir governos na Alemanha há um ponto assente quase que é se queres estar com os verdes não podes querer ter nuclear. Pronto, e esta dinâmica é muito forte e é muito difícil contrariar e eu acho que é populista nessa medida de aproveitar esse medo irracional. Relativamente ao nuclear de uma forma mais abrangente, pronto, eu acho que já se sabe, mas digo óbvio, é limpo, é seguro, contribui para preços mais baixos nos países onde está e é tão limpa que países, por exemplo, como a Suécia e França, são capazes de ter emissões, são capazes não, têm emissões per capita menores do que a China, que é um país em desenvolvimento. E, portanto, a Suécia e a França continuam a crescer, são limpos, têm muita renovável e nuclear, e, um, portanto, ou seja, contribui para ter, e tem energia barata. Isto anda, anda em conjunto. Relativamente ao nuclear, estes dois acidentes que existiram, Fukushima e Chernobyl, isto eu acho que poderia fazer até uma sondagem. Isto é interessante porque se perguntas às pessoas, a maioria vai dizer que teve de certeza mais do que 3.000 mortes, mas a realidade é que teve cerca de 3.000 mortes, estes dois acidentes em conjunto. Tanto em termos de mortes prematuras, estou a falar em mortes prematuras, cerca de 3.000. Isto não, quando comparamos o número de mortes por unidade de energia produzida, é muito baixo, o valor é francamente baixo. E por isso é inequívoco que é seguro, que é uma energia segura. Aliás, o desastre de Banqiao, da barragem de Banqiao, em 1975, é muito difícil precisar, mas terá vitimado à volta de 200.000 pessoas. E de certeza que toda a gente já ouviu falar e já viu filmes e séries sobre Chernobyl e Fukushima e provavelmente nem sabe deste desastre de Banqiao na China, numa barragem. Inundou 30 cidades, foi horrível. E na realidade, quando nós olhamos para o número de mortes, a hidroelétrica, na realidade, este desastre é o desastre que contribuiu mais para isso portanto, foi um desastre que vitimou vários Chernóbyls e vários Fukushimas juntos, mesmo assim não chegam ao que foi este desastre. Portanto, nuclear é seguro, limpo, contribui para preços mais baixos e eu acho que está, pronto, sabotado politicamente, isso é claro. Está sabotado politicamente, mas há entidades que não vivem de política, não precisam, os seus eleitores não votam. Eu não estou a dizer com isso que não é importante os eleitores votarem, os partidos são todos importantes, inclusive os populistas, mas as empresas, por exemplo, as grandes empresas que têm necessidades energéticas brutais, estilo Amazon,
Meta tem centrais nucleares para alimentar os seus grandes centros de dados e a revolução IA vai precisar de energia nuclear. Isto eu acho que nem sequer é já um ponto de discussão nas empresas, mas pelos vistos ainda é um ponto de discussão nos governos. Este tema foi extremamente politizado, mas os factos de empresas que têm consumos energéticos que se comparam a pequenos países precisam do nuclear e podem se centrar e podem se focar na questão das renováveis, também têm, mas precisam de uma fonte que não seja intermitente. Bom, isto aqui é a minha opinião global, apesar de eu poder até fazer algumas críticas, e eu acho que agora, remetendo-nos agora para um bocadinho para Portugal, é um debate que é cíclico, quando surge, por norma, quando vemos o preço de energia muito alto, por exemplo, volta-se a falar do nuclear. E eu acho que para Portugal, os defensores, aqueles que são antinuclear, têm um argumento forte que é a ideia de que nós já temos um roteiro de neutralidade carbónica para 2050 e abdicar deste roteiro envolveria redimensionar investimentos, realocar investimentos de uma dimensão muito grande, porque o nuclear tem, exige um capex upfront brutal. E isso é verdade. Isso é verdade. Ou seja, nós teríamos investimentos que já estão em fase de desenvolvimento, teriam que parar quase. E pegando nas palavras da Ministra do Ambiente, que deu uma entrevista sobre nuclear há cerca de um ano, falou: nuclear não é uma hipótese em Portugal porque nós não temos dinheiro. E, portanto, eu acho que isso para mim é um argumento muito forte, dizer que não temos dinheiro e de facto tínhamos que retirar prioridades e mudar investimentos. E depois também há outro grande argumento que me parece que em Portugal é verdade, que é, portanto, este primeiro argumento é custos de transição. O que nós vamos mudar para nuclear, mas o que é que isso vai envolver de forma transiente, até chegarmos lá? Que investimentos vamos ter que deixar de fazer? E depois outra é, nós não sabemos qual é que é o LCOE do nuclear cá em Portugal. Ou seja, nós não sabemos qual é o custo nivelado desta energia em Portugal, porque nós verdadeiramente nunca a tivemos. Podia ser politicamente sabotada, podíamos dar o caso de França, Reino Unido e Finlândia que estão agora neste momento a enfrentar atrasos e orçamentos elevados devido a requisitos de segurança, e isso poderia acontecer em Portugal. Portugal teve a Comissão Europeia, o ano passado, ameaçou Portugal com processo judicial relativamente a licenciamentos ambientais. Portugal não estava a aplicar eh, não estava a agilizar licenciamentos de forma suficientemente rápida e estava a comprometer várias questões, nomeadamente Estado de Direito e empreendedorismo, etc., economia, e por isso o nuclear em Portugal muito provavelmente seria lento e demorado. E por isso o nuclear, que pode ser barato em alguns países, apesar de ultimamente o LCOE, o custo nivelado, estar a aumentar, mas em Portugal poderia ainda ser mais caro. Ou seja, em Portugal poderia não ser uma solução economicamente viável, verdadeiramente. E já Muito agora, bem. desculpa, Sim. vou só dizer, nós cá em Portugal, até para instalar painéis solares de alguma dimensão, média dimensão, em que já exigem, já têm aprovações de entidades, de governos locais. Nós cá em Portugal temos uma questão no Estado central e local, que é a questão do diferimento tácito, que é a ideia de que se determinada proposta de implementação de painéis solares, se essa proposta não tiver uma resposta de autoridades até 30 dias, 90 dias, há um diferimento tácito, ou seja, esta proposta passa e eu posso instalar painéis solares. Nós temos muitos, a APREN frequentemente lança esses dados, nós temos alguns investimentos de painéis solares bloqueados. Muitas vezes estes diferimentos tácitos que são capazes de facto, de dar aval tácito às empresas para instalarem os painéis solares,
muitas das vezes falha, volta para trás, porque os governos locais decidem que esse diferimento tácito não se aplica. E por isso eu imagino isso no nuclear. Ou seja, era pôr estas ineficiências todas que existem, em que, em que Estados locais não, governos locais não conseguem, voltam atrás com diferimentos tácitos, dizem que aquele determinado investimento em painéis solares não pode ser aplicado por XYZ, vão muitas vezes contra a lei. E, portanto, imagina só isto se fosse de facto numa aplicação brutal na energia nuclear em Portugal. Por isso, eu acho que, francamente, eu não sei se nós temos as instituições para ter energia nuclear. Mas que era uma coisa maravilhosa de termos, eu acho que seria. Era, também acho. Eu só queria fazer aí um comentário sobre. Eu às vezes penso nisso sobre as questões de Chernobyl e de Fukushima. Eu, na minha perspectiva, eu tenho um bocado de impressão que estar com medo do nuclear e estar a dizer que o nuclear é mau porque esses acidentes existiram. Eu não estou a dizer que esses acidentes não foram maus, foram 3.000 pessoas, pronto, são Uhum. 3.000 vidas. Mas eu vejo um bocado como uma pessoa dizer que os aviões devem ser proibidos porque existem acidentes de avião. Porque assim, a questão desses acidentes foi que houve ali um erro humano. Quer dizer, no caso de Fukushima houve um tsunami envolvido. Pronto, no caso de Uhum. Chernobyl era ali o caso de um reator defeituoso. Ahm, mas, ou seja, acho que as pessoas. Eu sei que esses acidentes tiveram muita cobertura e dá medo, eu percebo isso, mas acho também que se tem de perceber que ali não é o problema de ser energia nuclear ou não. Houve ali um erro humano, pronto. Claro que há certos critérios de segurança que devem ser cumpridos, mas eu não sei, eu faço um bocado essa comparação. É um bocado dizermos que não deve haver aviões porque há acidentes de avião e quando há tem muita visibilidade. Eu vejo um bocado dessa maneira. E eu acho, por acaso, nessa questão dos números, se falar de números, eu acho sempre que é interessante pensar que as pessoas não pensam em percentagem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com Sim, isto? neste caso também, sim. É a mesma coisa, né? É o mesmo estilo. Ou seja, tu tens hoje mais pessoas a andar de avião do que tinhas e hoje tens menos acidentes e tu até podias continuar, podias até ter mais acidentes que percentualmente era menor o risco. E é a mesma coisa um bocadinho com as centrais nucleares, tu podes até continuar a ter e podias ao continuar a aumentar brutalmente e foi o que aconteceu em grande parte no século passado. E a segurança a aumentar, não é? Portanto, os acidentes, mesmo aqueles que tu não sabias que existiam, os acidentes provavelmente a diminuir, e a diminuir, mas quando existe um, tem essa visibilidade, e por isso pode-se dizer que o nuclear sempre foi ficando cada vez mais seguro, mas as pessoas não pensam em percentagem, não pensam em percentagem de acidente por capacidade nuclear instalada, pensam sempre em números absolutos, e isso é uma natureza humana. Certos partidos também exploram isso, obviamente, mas eu também penso dessa maneira, comparo, sim, acidentes de todas as maneiras, aviões e nuclear, acho que sim. Pois. Pronto, eu agora tinha aqui uma outra questão relacionada com o tema da atualidade que se tem falado muito, que é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Este acordo não é que seja um acordo, pronto, que menciona ali a energia diretamente, mas é um acordo que um dos pilares é a cooperação ambiental e está aí previsto a cooperação também na área das energias renováveis. E a minha pergunta é, na tua perspectiva, o que é que este acordo, que tem sido muito falado e que até tem tido pedidos de ratificação, mas ahm, na atual conjuntura, o que implicações é que este acordo te parece que vai ter para o setor energético na Europa? E eu acho que vai ter mais vantagens do que desvantagens. Eu, em todo o caso, gostava só de fazer um preâmbulo à pergunta, mas já respondo, que é, um- nós na Europa dependemos muito, a PAC tem um grande orçamento, um orçamento desmedido. E nós tentamos manter, de grosso modo, tentamos manter a produção alimentar dentro de fronteiras europeias. Um, e muitas das vezes isso significa que certos produtos são cultivados com métodos que são
energeticamente intensivistas. Isto quer dizer que estou-me a lembrar de estufas, mas não só. Portanto, tudo que sejam métodos de aquecimento necessitam de energia. E isto é protecionismo económico, que é a ideia de que nós temos que plantar aqui na Europa, não vamos depender de outros países que tinham um clima que era muito melhor para cultivar aquilo que nós estamos a cultivar aqui com 10 ou 15 vezes as necessidades de energia que seria no outro lado qualquer, com outro tipo de clima. Quando tu abres e expandes, como o Mercosul tem como objetivo, esse tipo de protecionismo tem de acabar. E, portanto, toda a ideia de cultivos intensivistas em energia deixam de fazer sentido porque no Mercosul abre-se território que tem produtos alimentares que são muito mais baratos. E por isso, todo o gasto elétrico que existe a cultivar certos produtos deixa de fazer sentido quando se abre a competição. E eu acho que isso é um ponto muito positivo. Eu acho que eu tenho algum receio que isto crie. Porque isto tem uma cláusula, eles chamaram cláusula de salvaguarda, creio eu, que é se num dado momento, por alguma razão, que isto ainda não está muito ainda não está muito rigorosa a escrita, mas se por algum motivo um determinado produto alimentar nós começarmos a importar demasiado para a Europa, determinado produto alimentar, nós começamos a cobrar novamente tarifas aduaneiras. Do estilo, se de facto os agricultores na Europa começarem a perder o seu emprego em massa, impomos novamente tarifas para proteger os nossos agricultores. Eu não estou a dizer com isto que não eu acho que vai haver perda de emprego, e acho que isso é claro. Há pessoas que se focam em produzir alimentos em países em que não faz muito sentido se produzir e que recorrem a técnicas energeticamente intensivistas, e portanto, quando passa a haver outros, eu acho que vai haver desemprego. Eu acho que isso é necessário proteger, e eu acho que é necessário ter um Estado que seja relativamente forte, que consiga ajudar estas pessoas. E eu estou ok com isso e eu quero isso. Mas eu não quero que estas cláusulas de salvaguarda sirvam para aumentar o preço de produtos alimentares, mesmo quando este acordo entrar em, em- em vigor. Eu não quero isso, ou seja, isto vai ser bom para o ambiente, por esta medida, e vai ser bom para nós, para os consumidores, porque vamos ter mais produtos de outros lados e esses produtos utilizaram menos energia para serem produzidos. Eu acho que essa é a minha mensagem principal. Um, Pronto, e em termos ambientais, isto foi mais em termos de energia, em termos ambientais, bem que está totalmente ligado, mas em termos ambientais eu acho que é muito importante recordar às pessoas que o transporte é irrelevante do ponto de vista ambiental. Eu estou a falar para, portanto, o transporte a granel em navios, que é a maioria, onde os produtos são transportados em navio, é irrelevante. Ou seja, eu já estou um bocado a anteceder àquilo que pode haver uma luta política cá na Europa, que é, mesmo assim, produzam europeu porque não tem o transporte, eh, e é melhor para o ambiente. Não, não é. O que é a pegada ecológica dos produtos alimentares está no uso da terra, no cultivo, fundamentalmente, e é cerca de metade da pegada ecológica, depende do produto. E por isso, o transporte, em média, é 6% da pegada ecológica. Por isso, o que eu incentivo às pessoas é consumam produtos de locais onde são agronomicamente ótimos, onde não se utilizou métodos intensivistas em energia. Porque a pegada ecológica está no local de origem, não está no transporte. Portanto, produzam no local de origem. A pegada ecológica dos produtos alimentares tem mais a ver com o produto, o que é o produto, do que propriamente o método de transporte. E só o outro mito, e eu sei que já me estou a desviar um bocadinho do acordo, mas já volto lá. Um outro mito é os alimentos não são transportados na franca maioria, menos de 1% dos produtos são transportados por avião. E aí de avião, de facto, ecologicamente é muito mal. A maioria é transportado por navio, que tem uma eficiência espantosa nos contentores, transportas muita quantidade de alimentos, vai bem armazenada, acomodada, e portanto é muito eficiente do ponto de vista ecológico transportar. Portanto, relativamente ao acordo, voltando agora um bocadinho ao acordo,
Eu, eu acho isto ótimo. São 270 milhões de pessoas na zona do Mercosul. Olha, acresce 210 falam português. Portanto, eu acho espantoso. Desculpa, estou a fazer um bocadinho mais análise mais social e económica, não tanto ambiental e energética, mas eu acho que é fantástico. Pá, pessoas que falam português que já têm hábitos de consumo mais próximos e, portanto, eu acho que Portugal vai ser fantástico para Portugal. Eu acho que vai causar desemprego em Portugal, acho que isso vai ser uma luta, acho que vai haver partidos a aproveitarem-se disso, mas ecologicamente, energeticamente, eu acho que é fantástico. Abrir fronteiras a bens alimentares é a melhor coisa que podes fazer. É uma mensagem muito libertária, o facto de abrir fronteiras e não teres limites, mas acho que é uma mensagem que eu concordo muito. E já agora tudo o que seja, e espero uma coisa, é que a- espero que a PAC, de uma certa maneira, não tente subsidiar produtores europeus para a produção ficar economicamente mais, para a produção ficar para o custo ser mais baixo. Já bem que não haja essa subsidiação para os custos de produção ficarem mais baixos. Porque isso era dar cabo do Mercosul, isso é uma ideia estapafúrdia, mas eu acho que vai existir essa tentação. Prevejo isso. Já agora, só uma pergunta aqui a título de curiosidade. Tu falaste aí de, ou seja, de ser importante consumir produtos de onde é agronomicamente mais viável. Podes dar Uhum. um exemplo disso, ou seja, de um certo produto que seja mais indicado consumir de uma certa origem, que faça mais sentido? Claro. Por exemplo, a questão da soja, por exemplo. Ok. América do Sul, por exemplo. Ou seja, longe de ti, Beatriz, de pensares que soja é que vamos produzir cá na Europa, porque não faz sentido nenhum, não é agronomicamente ótimo. Mas eu acho que há muitas pessoas que pensam assim, mas não é. Eu sinceramente, quando compro, eu normalmente não vejo de onde é que vem. Eu sei que para uma empresa, para um supermercado é diferente. Eu pessoalmente, quando compro, eu não vejo de onde é que vem, mas fiquei curiosa pronto, com essa questão. Mas eu acho que há pessoas até bem intencionadas no espírito de vamos consumir eh, o que seja português porque é bom para o ambiente. Nem sempre, nem sempre. E em muitos produtos não é mesmo. Aliás, até já não me recordo dos dados. Eu tenho aqui comigo rápido, eu acho que até podia pesquisar, que era, eu acho que 92, isto foi escolha do consumidor, foi um artigo lançado, um estudo de opinião da escolha do consumidor, 28 de novembro de 2025, e dizia que 92% dos consumidores prefere comprar marcas nacionais, 77% reconhece que os artigos portugueses são mais sustentáveis do que os importados. Pois isto é uma luta política que eu tenho e que tem que ser feita, Não, não mas é verdade? pois, pois, eu não vi o estudo, mas estou a acreditar que seja assim. E acho que a ideia que se passa, pronto, que anda por aí é um bocado essa. Eh, sim, exatamente. Pronto, e tem de E, se e- pensar realmente. e acho que estes números vão. Esta conversa vai-se ter agora relativamente ao Mercosul. Isto vai-se falar, de certeza. Pronto, pode ser que pode ser que haja ali novas perspectivas. Pronto, estamos a chegar ao fim da entrevista, mas eu deixava-te aqui uma última pergunta. Em termos de princípios energéticos e de princípios até éticos, que princípios é que achas que é fundamental Portugal e a Europa terem para conseguirem efetuar uma transição energética, sustentável, e responsável? E eu acho que há uma. E eu aproveito para falar da tempestade Kirkin, Christine, aliás, desculpa. Christine, não é? Acho que Está já. horrível. Está Pronto, horrível. É esse. nós estamos a falar no dia 28 de janeiro, portanto, isto foi a noite depois da Christine, e, portanto, foi a Joseph e depois a Christine, creio eu. Um, Isto, ou seja, que princípios é que temos de ter em mente? O princípio número um é tentar responsabilizar ao máximo, até onde é eticamente possível, as pessoas pelas suas escolhas. E isto tem muito a ver com a tempestade que nós estamos a viver agora.
E porquê? Portugal é um país que tem poucos seguros, né? As pessoas, os seus bens não os seguram, privadamente não há seguros. E o que acontece, cerca de 3% dos desastres climáticos que existiram em Portugal desde 1980, 3% dos bens que foram afetados por estes desastres estavam segurados, o resto não estava. E o resto as pessoas foram ajudadas via mecanismos europeus, fundos de solidariedade europeus, acho que é assim que se chama. Isto não faz muito sentido. Isto, na realidade, o que eu acho é, nós devemos responsabilizar as pessoas pelas escolhas que fazem, ter determinados bens, fazer determinadas escolhas tem consequências, e eu acho que nós temos que incentivar as pessoas a terem seguros privados. Não só se combate as alterações climáticas com medidas de mitigação, medidas de adaptação são muito importantes e as pessoas têm que se adaptar. Eu acho que tem que haver um incentivo do Estado para incentivar isto. Eu já penso, por exemplo, o exemplo grego, em que reduziu o IMI para as pessoas que contrataram seguros privados, e por isso as casas que nós vemos hoje nas notícias devido à tempestade, essas casas que podem não estar em certos pontos, e alguns bens que podem não estar segurados, se as pessoas estivessem seguros, o dano económico seria menor. Eu acho que responsabilizar as pessoas até ao máximo possível. Claro que há pessoas que não conseguem contratar estes seguros e aí o Estado tem uma função, mas responsabilizar as pessoas, responsabilizar as escolhas. Depois, tentar responsabilizar os políticos também pelas suas escolhas. Quando eu hoje olho para as notícias e vejo a tempestade e vejo aqueles desastres, aquilo não é só culpa das alterações climáticas. Aquilo não é, nós não podemos, aquilo não pode cair em saco roto e dizer, bem, isto foi as alterações climáticas. Não. Isto foi as alterações climáticas que provocaram estes desastres todos e estas perdas todas, porque existiram responsáveis políticos que não adotaram as medidas de adaptação corretas. Medidas de adaptação têm que ser uma realidade para os políticos e nós não podemos culpar apenas as alterações climáticas, temos que culpar quem nós estamos a eleger, e essa questão de responsabilização é importante. Pronto, e com isto, pronto, eu acho que há muitos locais onde a tempestade não foi a mais grave, mas foram locais onde as medidas de adaptação falharam. E onde falham é onde criam maiores desastres. Pronto, responsabilização. O segundo só, de forma breve, é ter noção que as energias renováveis têm um risco. Ou seja, nós, durante muito tempo, até antes deste aumento das taxas de juros, achávamos que as energias renováveis não tinham risco. Têm riscos, sim, senhora. Têm riscos porque são muito intensivistas em capital, as taxas de juros podem aumentar, cadeias de abastecimento globais são instáveis e, por isso, eu acho que os governos têm que pensar nestas matérias antes de lançar leilões sem cláusulas e, portanto, pode-se fazer qualquer coisa, nós garantimos preços, os governos garantem preços aos produtores. Garantir preços é bom em situações em que tudo é previsível e nós sabemos o que é que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, mas nós não sabemos. A inflação pode aumentar e, portanto, a minha abordagem a estes temas é pensar sempre com cautela, criar estes leilões de energias renováveis devem ter cláusulas de inflação, isso é uma inevitabilidade, nós não devemos dar a ideia que é garantido, que é um investimento garantido, porque isso não é promover mercados, não é. É trazer compatriotas e as piores influências que podes ter é tentar dar a ideia que isto também é um mercado. E eu acho que isso é uma mensagem política forte, energias renováveis não é algo garantido e os Estados não devem fazer isso, passar essa mensagem. Ok, então fica aqui as mensagens, neste caso. Vasco, muito obrigada por teres estado aqui connosco. Aos nossos ouvintes também, muito obrigada por estarem aqui connosco para mais um episódio. Esperem pelo próximo podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.